Fevereiro de 2020, aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira. Estamos aqui em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, na Casa de Encontros do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estamos aqui com Rafael Rodrigues, que é integrante da direção nacional do CEBI. Estou aqui também com a Julieta Amaral. Rafael Rodrigues, meu irmão, terminamos agora há pouco 2 dias de encontro aqui nessa casa do CEBI Minas, aqui pertinho de Belo Horizonte. 2 dias de encontro de formação bíblica a partir do livro do Deuteronômio na Bíblia, livro do Deuteronômio, que será o mês da Bíblia agora em 2020, mês de setembro. Meu irmão, para quem vai nos acompanhar pela TV comunitária, pelo YouTube e outros veículos aí da internet, o que é preciso considerar assim para a gente fazer uma leitura e uma interpretação sensata e libertadora do livro Deuteronômio na Bíblia? Eu diria assim que a gente tem que buscar algumas chaves. E uma chave importante dentro do livro do Deuteronômio tem a ver com a memória e o futuro. Como é que eles vão olhando para o passado, e é um olhar para o passado, projetar aquilo que buscam para o amanhã. Mas aí com muito cuidado, porque essas leis que estão aqui presentes, elas querem focalizar e tem uma busca de fortalecer o povo livre, liberto da opressão. Esse é o cunho lá original do Deuteronômio. Então, quando ele está circulando lá no meio dos clãs, quando estavam costurando ali algumas tradições daquela cultura, daquele modo de viver, eles foram construindo ali alguns passos concretos de como é que enfrentava os seus problemas cotidianos. Lei acerca da terra, lei acerca da produção, lei para combater a fome, lei para combater a miséria. Ou seja, mas para isso tendo como foco, olhamos para o passado. Lá atrás nossos pais eram e foram escravos no Egito. Amanhã nós queremos o quê? Não viver e não voltar para lá. Amanhã a gente tem que construir algo diferente. Aliás, Rafael, repete mais de 100 vezes essa expressão, quase que um refrão assim ao longo dos mais de 30 capítulos do Deuteronômio. Recorde-se, não esqueça, vocês foram escravos no Egito, casa da escravidão. Então é sinal de que sempre que um vai bater nessa tecla, é sinal de que a sociedade está mais próxima da situação de opressão do que fora dela. Então aí ela quer reforçar que quando vai olhar para lá, estão olhando o presente, porque a opressão de lá continua aqui. E o que a gente quer construir para o futuro? A nova saída do Egito. A nova saída do Egito é sair da situação atual onde estamos sendo oprimidos. E oprimidos por quem? Oprimidos pelo rei, oprimidos pelo sacerdote, oprimidos pelos juízes. Então, ó, entra tudo ali, o religioso, o político e o jurídico, né? Junto com o econômico, é claro. Mas só que isso tudo é como a gente olhar para a nossa sociedade hoje. O que marca a nossa sociedade e os esquemas de dominação está no setor político, que envolve deputados, vereadores, senadores, presidentes, todo esse conjunto, mas também envolve a religião fundamentalista, religião opressora, religião legitimadora, espiritualizante, mas envolve também um conjunto de juízes corruptos, salafrários, que vão aí defender quem paga, né? Então isso tudo ajuda a gente a poder entender com o povo que lá eles estão olhando o passado para poder consertar o futuro, para poder, a partir do presente, ir para o futuro. Aqui na nossa sociedade a gente tem que olhar esse espelho de sociedade que nós vivemos para poder construir o amanhã. Julieta Amaral. Olha, o livro do Deuteronômio é um livro pouco lido, meio desconhecido, e eu sempre achei um livro difícil. Mas o Rafael deu para nós aqui, nesses 2 dias, uma ideia que me esclareceu muito. Eu queria que ele repetisse um pouquinho aqui, que é aquela ideia da coxa de retalho. Como é que foi que apareceu esse livro de Deuteronômio? Que ele tem uma mistura grande dentro dele. Aí, se o Rafael esclarecer um pouquinho isso para nós, eu acho que vai ser bom. Como é que o livro foi construído? Quando a gente usa essa imagem da coxa, aqui em Minas, a gente sempre encontra coxas
que o povo faz, simples, vai recolhendo retalhos. As coxas mais bonitas que você vai encontrar são aquelas que as bordadeiras, as costureiras desenharam a coxa, porque pegaram retalhos, conseguiram ali determinar retalhos do mesmo tamanho, foram aproximando cores e assim vai construindo a coxa, né? E depois coloca um forro que você não precisa ver a costura que foi feita, mas o forro ajuda um pouco a você ter ali a completude da coxa. Agora, quando a gente associa isso no Deuteronômio, é que no fundo a gente tem retalhos vindo de diferentes lugares, tradições, umas com viés profético, outro com os viés religioso, outro com o viés da cidade, outro na defesa dos pobres que estão na cidade, órfão, viúvo, estrangeiro. Então essa mistura de tradições que estão ali, elas foram costuradas. E aí essas costuras têm aí muitas diferenças. Tem uma primeira costura que dá um retalho bonito, que é o retalho que vai ser construído pelo viés da profecia. Depois que tem essa coxa, outros foram lá e mexeram na coxa e colocaram outros retalhos e que deram uma outra dimensão para aquilo que estava ali. E aí mais tarde outro grupo pegou a coxa e falou, não, essa coxa a gente tem que colocar aqui uma moldura. Aí colocou uma moldura, colocou um tecido só que fizesse toda a moldura. Aqui pegaram um retalho tudo verde, tudo azul, ou tudo branco e colocaram e fizeram uma moldura na coxa. E outro grupo veio e fez o pano que criou o forro, e não percebendo as divisões. Então, às vezes a gente pega a coxa e olha a coxa bonita. E aí a gente pega o livro do Deuteronômio, pega os 34 capítulos e imagine que foi um livro só, construído por um mesmo grupo, por um mesmo redator, por as mesmas experiências. É quando a gente vai percebendo e tira o forro, opa, tem tecidos diferentes aqui. Aqui aglomerou tecidos do mesmo tamanho, com a mesma cor. Então aqui tem um retrato, um retalho antigo, uma coxa antiga. Aqui tem outra que foi construída. E assim vai. Mas só que isso que a gente aprende do Deuteronômio da coxa, a gente tem que ajudar o povo a entender que a Bíblia também, como um todo, ela tem essas dimensões nos outros livros, nos outros conjuntos. Quando a gente pega o próprio Pentateuco, a própria Torá, quando a gente pega os livros proféticos, estão marcados nisso. São vários retalhos que estão sendo ali construídos. A gente podia dizer que o Deuteronômio segue a linha do Pentateuco. O Pentateuco é um grande mosaico de vários retalhos, de várias tradições. E o Deuteronômio é parte disso, que é uma outra coxa, um outro mosaico que tem os seus retalhos e que foram construídos ali e acolá. Rafael, então à primeira vez, a gente pega e vai lendo o Deuteronômio do capítulo 1 até o 34, a gente pode chegar à seguinte conclusão, de forma meio apressada, né? Uai, são discursos de Moisés? Uai, Moisés então viveu lá por volta de 1200, então Deuteronômio é lá de 1200? Não é bem assim não? Não. Então, quais os autores ou autoras que contribuíram para elaborar e construir esse livro? E qual a época que dá para a gente dizer que foi escrito esses 34 capítulos do Deuteronômio? Então vejam só, quando a gente vai ler o livro com esse perfil, com esse trajeto histórico, a gente pode cair sim nessa dimensão que é palavras de Moisés, porque a Torá, os textos de leis da Torá, eles vão concluindo os códigos de leis e principalmente o código de lei maior é uma falação, uma palavra só de Javé, e Moisés só está escutando. E aí agora no Deuteronômio, Moisés vai transmitir as palavras para o povo. E aí se você vai seguindo essa dimensão histórica, você fica com isso, que é o discurso de Moisés lá no deserto. Por isso que o Deuteronômio termina, que ele não entrou na terra prometida, estão caminhando no deserto. Então nesse caminho de 40 anos, pronto, aí Moisés aqui fez os discursos, transmitiu tudo para o povo e tal. Mas aí a gente fica com essa sensação, é a costura que foi feita no livro. Nessa costura deram todo um cunho histórico, narrativo, para que no fundo lesse o texto assim. Essa costura estão nos capítulos iniciais, que foram
feitos bem depois, quando você já tinha outras coxas já montadas, que foram coladas, e quando lá no final se cria a introdução. Então, a última coisa do livro são os capítulos iniciais e os capítulos finais. Esses capítulos iniciais e finais, eles dão aqui essa moldura, essa coloração para você ler o texto na perspectiva de quem montou. E é isso nós já estamos no exílio e pós-exílio. As primeiras camadas estão ali nos grupos que estão vivendo no clã ali por volta do século XI, século XII, século XI, que estão recolhendo as coisas da tribo, as experiências dos clãs. Ali tem os primeiros retalhos que caminham na oralidade, não foram escritos, estão na oralidade. Por exemplo, quando você pega ali quase que as leis como se fossem ditos. Olha, quando você entrar na vinha do teu vizinho, você pode comer à vontade, até se saciar, mas você não pode fazer isso, você não pode colocar no cesto. Essa lei, ela circula na oralidade, ela não foi escrita desse jeito. Quando ela está escrita bonitinha desse jeito, é porque ela já está marcada por toda a dimensão da memória. Aí depois desse passo de toda essa memória, essas leis, essas tradições, elas foram circulando no meio da profecia. E aí ajudou a profecia a pegar essas antigas tradições e a olhar para a sociedade. E aí vão olhar justamente para a sociedade estragada. Rafael, você me fez lembrar assim, dá para a gente comparar o livro do Deuteronômio, esses 34 capítulos, como se fosse assim, uma grande rede de transmissão de energia, que ele vai carregando energia, mas tem postes. Um poste aqui, 100, 200 metros, outro poste. Quais os principais postes, as principais colunas que a gente precisa ver que sustentam a vontade de Deus, o projeto de Deus para o povo? Por exemplo, está lá acho que em Deuteronômio 15, não deve existir pobres no meio de vocês. Você citou aí, por exemplo, se você está com fome, você pode entrar na roça do outro e comer à vontade, mas você não pode colocar no cesto e levar. Mas tem também um monte de outras leis que, se for interpretadas assim ao pé da letra, pode dar margem para discriminar as mulheres, os homossexuais, defender até pena de morte. Isso. Tem assim umas colunas mestras que a gente tem que não esquecer, né, ao ler e interpretar Deuteronômio? Então, a primeira coluna mestra fundamental é que todos somos irmãos. Essa é a dimensão que ele vai apresentar. Na perspectiva da cultura e da religião e do povo no clã e na tribo, é que somos irmãos e a herança é nossa. E aí, quando a herança é nossa e nessa dimensão, ninguém pode passar fome. E herança é a terra? É, herança é a terra. A terra é herança coletiva, é herança comunitária. Então, o grupo que está ali, o clã e a comunidade e a tribo, ela tem aquela porção de terra. E aí, aquela porção de terra é aquela terra que vai poder produzir, sobreviver e assim vai. A vida está ali. Então, quando no fundo eles estão na outra sociedade, eles estão fincando esse primeiro poste. O primeiro poste é: nós somos irmãos, a terra é de todos, e se a terra é de todos e somos irmãos, ninguém pode passar fome. Segundo critério, se a terra é de todos, ninguém pode passar fome, ninguém pode matar, ninguém pode explorar. E o terceiro poste é ajudar a iluminar e olhar para a estrutura política da sociedade. E aí, para poder colocar quais são os critérios para você escolher, os critérios para você olhar quem é o juiz, quem é o sacerdote, quem é o rei, quem é o profeta. Nessa dimensão de quem são os líderes e dar os critérios dessa liderança, aí vai olhando lá, opa, o rei tem que ser isso, ser aquilo. E quando estão dizendo isso, eles têm um rei. E estão olhando para a monarquia, para o palácio, estão olhando para os profetas que estão ao redor do palácio, estão olhando para os sacerdotes que estão no templo e estão dizendo: opa, esse tipo de sacerdote não é o que está lá na antiga tradição.
O sacerdote lá na antiga tradição, ele tem que ensinar o povo. O juiz que está lá na antiga tradição, ele tem que praticar justiça e não pode aceitar suborno em hipótese alguma. O profeta que está lá é o profeta que vai ajudar a enxergar e a consultar Deus. Então, quando eles vão olhando isso, vão olhando que as lideranças que nós temos no momento são lideranças que estão distantes lá do passado. E quando eles vão tentar construir, estão quase que colocando isso como espelho, ou contra-espelho, para poder dizer o que a gente quer projetar lá no futuro. E o que a gente quer projetar lá no futuro é o que está descrito como era antigamente. Como era antigamente é a forma de consertar o amanhã. Mas quando você vai pensar o amanhã, você está começando a consertar aqui, o presente. Então, no presente, o que a gente tem que olhar? E aí levanta os critérios nesse poste para iluminar, é olhar dizendo, o rei que está aí não presta. O juiz que está aí não presta. O sacerdote que está aí não presta. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que, no fundo, resgatar o santuário, resgatar a liderança, resgatar a profecia. Mas você tocou num ponto importante aí, que é a questão que muitas vezes podemos ler esses textos e alimentar exclusão, alimentar separação, alimentar divisão. Preconceitos, aí, né? Preconceitos. E aí a gente tem que ler atentamente. E quando a gente lê atentamente, dizer, ó, esse texto está escrito desse jeito, tem uma dimensão cultural ali, tem uma época. E evidentemente, o grupo está fazendo aquela leitura numa tentativa de superar. Por exemplo, quando a gente pega lá a questão de divórcio no Deuteronômio, quando está colocando lá sobre a questão do divórcio, está querendo dizer, ó, o homem não pode fazer isso, isso e isso com a mulher. E aí está olhando os direitos da mulher e os deveres do homem, para poder falar da questão das relações entre homem e mulher. Eles estão pegando isso e aplicando na lei do divórcio, a questão da dominação sexual sobre as mulheres, está olhando sobre a questão da profanação do corpo da mulher, está olhando todos esses elementos, mas eles estão pendurados lá num princípio que foi construído lá atrás, ou num princípio que foi sendo construído como dinâmica, que está lá na famosa Constituição de Carta de Princípios. Não matar, não roubar, que são os 4 primeiros que estão no âmbito da profecia. Não matar, não roubar, não adulterar e não jurar falso. Esses princípios que dizem respeito à relação com o próximo, com o outro. E aí eles vão afunilando e dizendo, ó, o que isso do não matar, não roubar e tal, o que isso está aqui agravante na sociedade? Nós estamos vendo muitas mortes. Nós estamos vendo muita prostituição, nós estamos vendo muito desrespeito sobre o corpo do outro. Então, quando vão juntando isso, eles vão afunilando no cotidiano. Prostituição no sentido sexual? Prostituição no seu mais amplo sentido, econômico, político, social. Isso está banhado da profecia de Oséias. E que essas prostituições é que estão fazendo aumentar a morte, aumentar sangue, muito sangue derramado. E muito sangue derramado é exploração, muito sangue derramado é violência. Rafael, no Deuteronômio tem uma ênfase muito grande, parece que é assim contra a idolatria. Ó, não faça a imagem de Deus, um único Deus. A idolatria para Deuteronômio é exclusivamente uma questão religiosa? Como entender essa questão? Amar só a Deus, não invocar em vão o nome de Deus? Vejam só, quando a gente lê atentamente os 10 mandamentos, como está no Deuteronômio, a gente tem que atentar para 2 verbos. O verbo que está no primeiro mandamento e o verbo substantivado que está no segundo e no 8º mandamento, que é, primeiro, o verbo ser, estar e ter. Quando a gente lê lá, não terás outros deuses, profundamente o mandamento está querendo dizer, não serás outros deuses. É que no fundo na sociedade o poder tomou o lugar de Deus. E quando eles estão usando a idolatria, aí é para poder dizer toda a dinâmica de poder na sociedade que se divinizou. Está combatendo a divinização do poder. E a divinização do poder acompanhada por uma lógica jurídica e religiosa. Porque é essa divinização do poder que está comandando a religião e o tribunal. E aí a religião e o tribunal são agentes de fraudes. Então por isso no segundo mandamento, não usar
não pronunciar, não dizer o nome de Javé, o nome de Deus, para fraude. E no 8º, não pode dar testemunho para fraude. E o que mais acontecia é que esse poder divinizado e legalizado, porque ele controlava a justiça, controlava o tribunal, esse poder ele estava fraudando o povo, roubando o povo, massacrando o povo. Então, quando a gente lê isso, isso dá a dinâmica crucial dos 10 mandamentos que vai percorrer o Deuteronômio, de tudo aquilo que eles estão levantando como ações dessa divinização, e essa divinização controla o corpo das mulheres, essa divinização controla os pobres, essa divinização ela cria projetos de morte. Essa é a questão que a gente tem que atentar no Deuteronômio. A gente fica aqui com gosto, quero mais, não é? O tempo é pouco, mas quero fazer um convite. Quem ficou com gosto de quero mais depois dessa entrevista, nós vamos ter no mês de setembro, o mês da Bíblia, e vamos ter um material específico sobre o Deuteronômio, que está sendo preparado, já está praticamente pronto. Vamos ter no CEBI uma cartilha com os encontros para o mês todo de setembro, e esses encontros vão nos ajudar a descobrir muita coisa importante nesse livro, e essas coisas vão iluminar a nossa caminhada no presente. Exatamente, Julieta. Você me fez lembrar, Rafael, Frei Carlos Mestre gosta de dizer assim, que para a gente saborear a gostosura de um bolo, não precisa da gente comer o bolo inteiro. Isso aqui foi só um pedacinho do bolo, um aperitivo. Isso. Também pelo CEBI nós vamos lançar o texto de círculos bíblicos, e também lançam tanto o CEBI Minas como o Nacional vai lançar os roteiros de círculos bíblicos, e também vamos escrever um comentário que vai se chamar O Futuro do Nosso Passado, uma leitura do Deuteronômio, que vai ajudar a dar essas chaves importantes, que vão alimentar e ajudar os grupos que, quando estiver fazendo os encontros, lendo e estudando lá em conjunto, fazer as reflexões e aprofundamento. Rafael Rodrigues, muito obrigado, meu irmão. Então está aqui um pedacinho, um aperitivo da beleza espiritual e profética desse livro do Deuteronômio. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus.